Eu sou o Itamar, esse é o Projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Estamos no mês de maio, é o Maio Laranja e é o mês especial de conscientização ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje estou aqui visitando as colegas de trabalho do Conselho Tutelar, as conselheiras tutelares, e depois da nossa vinheta, vamos conversar com elas sobre esse tema tão importante que estamos aí nesse mês dando um ênfase total. Até daqui a pouco. Legal, então. Estamos de volta aqui com uma colega Cíntia, conselheira tutelar, a Mari e também a Rosângela. E vamos então conversar sobre esse tema tão importante que vocês, como conselheiras tutelares, fazem parte, né, dessa campanha também de conscientização e esse trabalho que não é somente agora no mês de maio, né, como o Conselho trabalha com isso, né, com crianças e adolescentes, isso eu acredito que é todo ano, o ano todo isso aí. Bom, eu começo conversando então com a Rosângela, né? Aliás, a Rosângela é uma das mais experientes aqui no Conselho Tutelar de Itapejara, né, Rosângela? Já tem uma boa estrada aí, né? E eu quero pedir para você o seguinte: qual é a importância do Maio Laranja na tua concepção, do Maio Laranja para a sociedade? Itamar, então eu sou uma das mais antigas aqui, né? Há 12 anos e meio que eu atuo, e todos os anos, todos os dias, a gente trabalha nesse sentido. Então, a campanha do Maio Laranja tem como principal objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção, da proteção e da denúncia de qualquer forma de violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo a informação, orientação e fortalecimento da rede de proteção. A importância do Maio Laranja para a sociedade está em incentivar o debate sobre um tema muitas vezes silenciado, alertando famílias, escolas, profissionais e toda a comunidade para reconhecer sinais de violência e agir de forma responsável diante das suspeitas e confirmações. Além disso, a campanha reforça que a proteção das crianças e adolescentes é dever de todos, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, estimulando a denúncia através do Disque 100, Conselho Tutelar e polícia e demais órgãos competentes. O Maio Laranja busca construir uma sociedade mais consciente, segura, comprometida com a garantia dos direitos, da dignidade e da proteção integral das crianças e adolescentes. Ok, a Cíntia agora contigo. Você é uma das mais novas conselheiras tutelares, né? Já assumiu nessa recente gestão, né? E a pergunta que eu te faço é: quantos atendimentos já ocorreram durante esse ano aqui em relação a esse tema? Então, tudo bem, Itamar? Tudo bem. Tudo bem, colegas? Então, neste ano, a gente recebeu várias denúncias, né, em relação a violações de direitos. Sobre violações em relação a abuso, a gente tem registrado aproximadamente 6 denúncias de abuso sexual. Você é nova aqui no conselho? Sim, Em termos sou nova. num comparativo com a Rosângela, você tem Menos tempo de menos estrada, tempo. ela tem mais experiência, Certo. né? Assim como você, né, Uhum. Itamar, que a gente vem aprendendo bastante com vocês, e estou aqui no conselho agora há praticamente 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. É uma pergunta mais pessoal. Você, depois que assumiu o Conselho Tutelar, tu não tinha essa noção desse trabalho, não tinha ideia de como era Não, feito o trabalho no Conselho, a não, noção do próprio trabalho do Conselho. Para você, te surpreende esse número de registros? me surpreende porque quando a gente está de fora, a gente acredita que esse tipo de situação não acontece no município, né? Uhum. Então, quando a gente trabalha na linha de frente, no combate, na prevenção e na proteção das crianças, a gente se espanta, né? Porque a gente verifica que muita coisa que acontece em municípios grandes acontecem aqui também, né? Uhum. Tudo Certo. que acontece em outros municípios também acontece aqui. Não é só em cidades maiores, Não né? é só em cidades Certo. maiores. Uhum. Mari também é nova no Conselho Tutelar, menos tempo de estrada aqui, né, de trabalho, mas você já
entrou aqui também tem uma noção, né, como é o trabalho do Conselho Tutelar de Itapejara e os demais conselhos. Bom, Mari, você também já tem essa ideia dos indicativos, dos sinais que indicam que uma criança ou adolescente está sofrendo abuso. Quais são esses sinais, Mari? Tudo bem, Itamar? Tudo bem, minhas colegas? Sim, com certeza, né? Uma criança, quando ela vem sofrendo algum tipo de abuso, né, sexual, enfim, de exploração sexual, ela vai apresentar alguns sinais, né? Ela vai mudar o comportamento, né? Uma criança, ela vai se isolar, né? Ela tem esse lado de isolamento, né? Uma tristeza intensa, uma ansiedade, né? Ela pode ter agressividade, ela pode ter a queda de rendimento escolar, fugas de casa, ela pode ter distúrbios de sono, né? Pesadelos, né? Crianças que passam por esse tipo de abuso, elas nos dão muitos sinais. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Mas elas conseguem nos dar os sinais para a gente perceber que elas estão passando por esse tipo de abuso, né? Algumas também, elas se automutilam, né? Elas se machucam, enfim, porque elas passaram por aquilo e elas não contaram aquilo para ninguém, elas seguraram para ela aquilo, né? Mas aquilo são sinais de que elas estão sofrendo algum tipo de abuso e elas não estão conseguindo falar, né? Elas não estão conseguindo demonstrar para a família em casa, porque muitas vezes o abuso vem da família, né? De alguém da família. Mari, esses sinais, então, demonstram que alguma coisa errada, alguma coisa fora da normalidade está ocorrendo com essa criança ou com esse adolescente, né? Exatamente, né? Porque aí elas começam a apresentar esse tipo de sinal, né, para mostrar que está acontecendo algo com elas, né? No psicológico delas, um abuso que foi feito com elas, né? Então, a gente sempre tem que procurar entender ou ver esse tipo de sinais, que às vezes a gente não percebe, né? Certo. Cíntia, eu volto contigo, fazendo um ping-pong aqui com as colegas conselheiras, né, para ficar um pouco mais dinâmica a nossa conversa e todo mundo participar ao mesmo tempo. A Cíntia, ocorre muitas vezes que as pessoas têm um certo receio, um certo medo de fazer uma denúncia, né? Por vários motivos, aí a pessoa medo de que a informação chegue, talvez, né? Talvez pense dessa forma, que possa vazar o tipo de informação nesse sentido. Bom, mas a gente sabe que o Conselho Tutelar é algo sério, né, um órgão sério e que trabalha muito com sigilo. Mas como é que funciona a forma de denúncia? Eu sei que existe a forma pessoal, a forma por telefone, e tem outras plataformas também que atendem denúncia. Como é que funciona? Sim, com certeza, Itamar e o pessoal todo que está nos ouvindo, existem as formas de denúncia presencial, né? Tem o Disque 100, que o pessoal pode ligar, né, por Disque 100 para fazer denúncia anônima, e todas as denúncias, com certeza, são denúncias sigilosas. Se a pessoa vem até o conselho, pede para que não seja exposto quem fez a denúncia, o Conselho Tutelar é um órgão muito sério, de muita credibilidade, né? E é uma lei que a gente não pode passar informação para ninguém. Inclusive, os nossos atendimentos também que a gente tem aqui no Conselho em relação às denúncias, às violações de direitos, né? Só podem ser entregues, né? Mediante solicitação de juíza, né? Então, solicitação judicial. Então, essa é mais uma questão, né? Então, as pessoas podem ter tranquilidade de fazer as denúncias e é muito importante que seja feita a denúncia, porque só assim a gente consegue agir, né? Porque muitas vezes a sociedade pensa que o conselho não age, que acontecem certas situações, mas muitas vezes o conselho não recebe as denúncias que tem que receber para poder agir, né? Então, o Disque 100, tem o telefone do plantão também, do Conselho Tutelar, e presencialmente. E também pode ser feita na delegacia, pode ser feita, né, nos órgãos de investigação também, através de boletim de ocorrência, do Ministério Público, que a gente também recebe essas informações. Ok. Então é o seguinte, a pessoa faz a denúncia
pessoal, telefone, o Disque Uhum. 100, delegacia, enfim, faz a denúncia de qualquer uma dessas formas, dessas maneiras. Aí o Conselho Tutelar recebe essa denúncia e qual é o procedimento pós receber a denúncia? Aí o conselho vai verificar, né? Vai verificar e vai localizar essa família, essa criança que supostamente sofreu essa violação, vai notificar essa família e vai fazer os encaminhamentos. Vai conversar com essa família, fazer advertência, se for necessário, encaminhar para a saúde, para assistência, para a delegacia. Questões de suspeita de abuso se encaminha geralmente para investigação, né? Então a delegacia que faz essa parte, que o conselho ele solicita os serviços, né? Então seria isso. Então, o Conselho Tutelar, Rosângela, não é um órgão que investiga, não é um órgão investigador e também não é um órgão punidor, seria por aí. Exatamente. O Conselho Tutelar trabalha com as requisições, encaminhamentos, né? Principalmente em caso desses de abuso, a gente encaminha para uma psicóloga a princípio, né? Já encaminha para a delegacia e para o Ministério Público, porque como é um caso de crime, porque isso se trata de um crime, então é para esses órgãos que a gente encaminha. Eu estou hoje dividindo as tarefas aqui. Mari, a gente sabe que o Conselho Tutelar não ouve a criança ou adolescente. Por que que não ouve? Nós não somos técnicos para fazer esta avaliação, né? A gente ouve a criança se ela vir espontaneamente. Se ela não trouxer espontaneamente, a gente não vai ouvir a criança, né? A gente vai fazer os encaminhamentos corretos, né? Para que essa criança seja atendida e ela tenha o mínimo de danos possíveis, né? A criança não pode ser revitimizada, né? A gente não pode ficar fazendo pergunta para ela, mesmo porque esse tipo de situação, né, de abuso, de exploração de criança, a criança fica muito revitimizada, né? Então, eu vou perguntar, eu vou estar fazendo uma coisa totalmente errada, né? Eu tenho que ouvir ela, a gente tem que acolher essa criança, Itamar, né? Tratar ela com o máximo de amor possível, né? Para que ela e fazer os encaminhamentos corretos, né? Para que ela esteja assim um atendimento sem ela se prejudicar psicologicamente. Ok, eu volto para a Rosângela aqui. A gente sabe que a escola tem um papel fundamental na vida da criança. A gente foi aluno, já sabe que a gente sempre tinha o professor mais preferido, a professora mais preferida, a pessoa a quem a gente confiava dentro da escola. E a gente sabe também que muitos casos chegam até a escola, né? A escola é a primeira, muitas vezes, a saber da exploração, do abuso. De que forma a escola pode trabalhar nesse sentido? Bom, a escola, por sua vez, né, ela exerce uma função muito especial, essencial na identificação precoce dos sinais. Os sinais assim, de violência, no desenvolvimento de ações educativas sobre o respeito, a convivência dos direitos das crianças e adolescentes, bem como o fortalecimento de vínculos. A criança se sente mais à vontade na escola para demonstrar alguma coisa. E como você falou, elas têm bastante confiança em uma ou outra professora e elas vão, muitas vezes, nem sempre, né, mas muitas vezes elas vão e dizem alguma coisa que a professora possa entender como algum tipo de violência. E nesse caso é bem importante, é muito importante que a própria escola anote aquilo que ela recebeu dessa criança e depois ela que repasse para o conselho tutelar, para os órgãos, né, competentes nesse sentido. O tema agora é sobre, ainda dentro desse tema, mas agora algo bem importante que é sobre internet, né? Todo mundo vê que as crianças hoje pegam a internet, a mamãe está lá, a criança está meio que agitada, ela passa o celular para a criança, né? Ela põe algum, né, desvia, ou tenta acalmar a criança nesse sentido, né? De dar o celular e tal. E as crianças hoje têm um acesso em excesso, vamos colocar assim, da internet. No teu ponto de vista, e como conselheira tutelar, quais são os cuidados em relação à internet, em relação às crianças? Na verdade, hoje, né, o uso da internet hoje e das redes sociais tem aumentado gradativamente, né? Especialmente
aliciamento sexual, exploração de imagens íntimas, golpes, contatos com adultos, né, as crianças, né, que não têm um conhecimento muito grande em internet, né, não sabem com quem estão falando, né, às vezes estão falando com adultos, com pessoas que nunca viram na frente, que não conhecem, né, e aí acaba sendo muito prejudicial à criança, né, porque ela, muitos dessas pessoas que fazem esses abusos sexuais com crianças, né, eles utilizam da internet, né, então através de jogos online, né, acabam conhecendo crianças e, enfim, pedindo encontros, pedindo fotos, pedindo nudes, né, para não contar para o pai e para a mãe que estão conversando, né? Às vezes eles mentem que eles são criança e eles são adultos, né? Existem N motivos, né, Itamar, de, de prevenção, né? Porque a gente tem que, como pai, nós como conselheiros e como pais, né, a gente também tem que ter um controle da internet dos nossos filhos, né? A gente tem que saber onde eles estão entrando, né? O que a gente também vai postar nas nossas redes sociais, né, Itamar? Nem tudo a gente pode postar, né? A gente tem que evitar, às vezes, muitas fotos, muitos vídeos, né? E isso acaba sendo uma exposição da criança na rede social, um chamativo, né, para esses abusadores buscarem essa criança, né, tentarem conversar com essa criança, tentarem, né, levar essa criança, pegar a confiança dela, levar para esse, né, para uma conversa e de repente acontecer um abuso aí, né? A gente acredita que muitos desses abusos virtuais vêm pelos jogos online, né? É uma facilidade, né, que os internautas usam, né, os jogos online, né, para fazer o aliciamento desses menores, né, dessas crianças, né, e acontecer um abuso sexual, né. Muito bem. O nosso bate-papo aqui está muito, muito produtivo. Nós temos também um tempo, né? E acredito que foi colocado, muito bem colocado pelos colegas aqui, o trabalho do conselho, a forma de atendimento. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? Sendo desempenhado há alguns anos aqui em Itapejara, como o caso da Rosângela, vocês duas também, a Cíntia e a Mário. Agradeço a participação de vocês duas, da Rosângela também. Eu quero deixar aqui para a Rosângela, que é uma das mais experientes aqui no Conselho Tutelar, deixar então uma mensagem final aos nossos amigos que nos acompanham aqui no Projeto Visita, toda a comunidade tapejarense de Rosângela. Então, a nossa mensagem aqui é que para todos nós protegermos as nossas crianças e adolescentes, pois é responsabilidade de todos nós, não é só do conselho, não é só da polícia, é um vizinho, é qualquer pessoa que verifique alguma coisa estranha numa criança, né? Mas melhor do que isso é a prevenção. Então, as famílias, eu peço muito às famílias que orientem as crianças, que digam para elas aonde alguém pode mexer no corpinho delas, o que pode, que não pode haver segredo entre um adulto e uma criança. E tudo isso, se os pais explicarem bem para os seus filhos, eles vão aprender a dizer o não quando uma pessoa se aproximar e quiser fazer alguma coisa errada com eles. Então, a criança tem que ter essa independência de aprender a dizer o não, tá? Assim, eu acho bem importante que o povo entenda que esquecer é permitir, mas que lembrar é combater. Então, é essa a nossa mensagem para hoje. Certo, então conversei com a Cíntia, a Mari e também a Rosângela aqui no Conselho Tutelar nesse mês de maio, que é um mês especial de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o Maio Laranja. E a gente agradece a você também pela companhia. É o projeto Visita, conectando histórias, valorizando pessoas. Um grande abraço a você. Obrigado mais uma vez, meninas. Até o próximo vídeo.